Tudo bem? Hoje daremos continuação aos nossos estudos de finais. Hoje nós estudaremos o final de rei e peão contra rei. Neste final, vamos fazer uso da oposição, que já foi estudada em vídeos anteriores, e também faremos o uso da regra das casas críticas. Então vamos lá, vamos entender como fazer uso da regra das casas críticas e da oposição para jogar esta posição. Então nós temos aqui o rei branco em D3, o peão branco em D2 e o rei preto na casa D5. O resultado de empate ou de vitória vai depender de quem joga primeiro a posição. Lembrando a vocês que geralmente o rei que joga primeiro tende a perder a oposição. Vamos considerar aqui que as brancas que possuem um peão a mais jogarão primeiro, sendo as brancas, o rei branco perderá a oposição e fatalmente, se a partida for jogada de maneira corretamente, terminar empatada. Então vamos ver como as pretas devem jogar para empatar esta posição. Aqui as brancas jogam, por exemplo, rei na casa E3. Então, acabaram de movimentar o rei, sendo que neste momento as pretas vão opor seu rei ao rei branco, ganhando a oposição. Se, por exemplo, o rei branco retorna à casa D3, as pretas retornarão à casa D5. Vamos voltar. Rei na casa E3, rei E5, oposição. Agora, vamos lá. Lembrando das casas críticas. O peão está em sua casa inicial em D2, vamos lembrar onde elas estão. Para um peão que está, no caso, em D2, as casas são C4, D4 e E4. Observem que as pretas fizeram oposição e controlam duas casas, a casa D4 e E4. Sendo assim, elas estão garantindo um empate, devido ao uso da oposição e do controle de duas casas críticas importantes. Por exemplo, se as brancas jogam neste momento o lance D3 com o peão, observem que agora as casas críticas são C5, D5 e E5. O rei já está controlando a dela, está fazendo oposição ao rei branco e ainda controla a casa D5, a casa ao lado. Agora, vamos ver como as negras devem prosseguir para continuar mantendo o controle da posição. Aqui elas devem seguir com rei D5. Observem que rei D5 não permite que o rei branco possa chegar à casa D4. Praticamente força o avanço do peão de D4 como opção nesta posição. Vocês poderiam pensar, por exemplo, no lance rei E6 como possibilidade, mas agora com rei E6, as brancas jogariam rei E4, fazendo oposição ao rei preto. E se o rei preto, por exemplo, fosse para a casa D6, teremos rei D4, mais uma vez com as brancas fazendo oposição. Então, após D3, rei D5 é a melhor opção. Obviamente, vocês podem pensar que o rei branco pode chegar a D2. Chegando a D2, as pretas simplesmente devem manter o rei na coluna do peão, jogando o rei D4, bloqueando o peão que está em D3. Então, aqui as brancas decidem jogar D4. Vamos lembrar das casas críticas do peão, ele ainda está na sua metade do tabuleiro. E observem um grande detalhe, elas estão aqui. C6, D6 e E6. O rei preto controla as três, então a partida continua segura, empatada para as pretas. Rei D3 jogado pelas brancas. Um outro fator importante aqui é o seguinte. Após rei D3, as pretas possuem três possibilidades para movimentar o rei. E6, C6 e D6. As três possibilidades. Por exemplo, se rei E6, teremos rei E4 com oposição do rei branco, mas com uma diferença. As pretas podem ocupar a coluna do peão e as brancas não podem continuar opondo o seu rei contra o rei preto. Então vamos voltar. A outra possibilidade, após rei D3, seria rei D6, mantendo o rei na coluna do peão e aguardando o movimento do rei branco para C4 ou C6 para se opor na casa, C4 e E4 para se opor na casa C6 e na casa E6 ao movimento do rei. Então, temos estas três possibilidades, mas vamos guardar das três uma que considero extremamente importante para evitar possíveis erros. Manter o rei sempre na coluna do peão. Neste caso,
Não precisamos jogar a opção C6, E6, perdão, nem a opção C6, e sim rei D6. E agora, as brancas jogam, por exemplo, rei E4, teremos a oposição, rei E6. Vamos lá, as brancas seguem avançando o peão. D5, cheque. Vamos jogar o nosso rei à frente do peão, rei D6, forçando o movimento. Rei D4, mais uma vez jogamos o nosso rei na casa em D7, mantendo na coluna do peão. Se o adversário, por exemplo, tenta rei C5, temos rei C7 com oposição. Cheque. Para este cheque, nós temos duas situações corretas para o movimento do rei das pretas. Temos as casas D7 e D8. Observem que não considerei a casa C8 como opção, por um motivo bem simples. Se agora rei C8, teremos rei C6. Observem que o rei deve ir para a casa D8, casa de promoção do peão. Rei D8, mas após D7, o rei terá que sair para a casa 7. E o rei agora branco ainda C7 protege o avanço do peão para a casa D8 e promoção de dama. Então, nesta posição que nós acabamos de ver, aqui, após este cheque em D6 com o peão, podemos jogar rei D8 e rei D7. Por segurança, para evitar possíveis erros, coloquem o rei de vocês logo à frente do peão com rei D7, rei D5 e agora rei D8. E se a resposta agora for do adversário E6 ou C6, por exemplo, rei E6, podemos nos opor tranquilamente com rei E8, D7 cheque, rei D8. Observem que após rei D8, o rei branco ele só pode chegar até a casa D6 protegendo o peão. E quando ele chega a D6, nós temos um empate por afogamento e a partida termina empatada. Ou seja, para empatar o jogo, as pretas precisam jogar por último com o rei, as brancas devem jogar primeiro. As pretas devem fazer oposição ao rei branco, rei frente a rei, fazer oposição e também controlar as casas críticas do peão. Seguindo toda essa sequência de movimentos exatos, as pretas conseguem empatar. Agora vamos voltar à posição e, neste caso, as pretas farão movimento primeiro e deverão perder o jogo. Mas ainda assim, as brancas precisam jogar com cuidado, pois qualquer movimento errado, inadequado, pode levar a partida ao empate, vocês verão. E aqui, vamos lá. As pretas decidem jogar rei E5. Vamos voltar agora e vamos observar o seguinte. As casas críticas do peão neste momento estão aqui. São elas C4, D4 e E4, já sabemos. E nosso adversário foi para a casa E5, deixando a casa C4 livre. Se o condutor que tem um peão a mais, no caso as brancas, consegue controlar pelo menos uma das casas, a partida vai terminar com vitória para o lado que tem a vantagem do peão. Então aqui as brancas jogam rei C4, controlando a casa crítica C4. As pretas vão jogar nesta posição, possuem vários movimentos, mas vocês observaram anteriormente que as pretas tentam se manter na coluna do peão. Então aqui vamos seguir com o lance rei D6. Após rei D6, poderíamos pensar no seguinte, em avançar o peão de D2 para D4. Mas observem a regra das casas críticas. O peão de D4 tem suas casas críticas em C6, D6 e E6. E observem que o rei preto está controlando as três. O resultado desta partida, após D4, será empate, como vocês já viram a sequência que deve ser feita para o empate. Vamos voltar aqui. Então, no lugar de D4, temos a alternativa D3, que é bem possível. Mas será que D3 garante algo a favor também das brancas? Vamos tentar descobrir. Após D3, as pretas devem simplesmente opor o seu rei ao rei branco. Então observe que se agora as brancas tentam D4, o rei vai simplesmente para a coluna do peão e a partida deve mais uma vez terminar empatada, pois o rei preto controla as três casas C6, D6 e E6. Voltando à posição, nesta situação, e guardem isso com vocês, uma regra importante, economia no movimento de peões. Joguem mais com os reis para depois jogar com os peões. Neste caso, as brancas devem seguir com rei D4 e não movimentar o peão. As pretas, por exemplo, jogam nesta posição. Vamos pensar em rei D7, teríamos rei D5.
mantendo o rei separado do peão 2 casas. 1, 2. De acordo com a teoria, quando o rei está separado de seu peão por 2 casas, o resultado da partida será vitória para quem possui o peão. Aqui, por que vai acontecer? Porque temos 2 tempos de movimento de peão. 1, 2. Observe o seguinte, as pretas jogam agora aqui rei E7. Podemos fazer um movimento de rei forte e que é vencedor como rei C6. Mas se eu quero fazer lance de peões, eu jogo um lance de peão. D3. Observem que se eu pulo com meu peão 2 casas, o resultado do jogo é empate. As casas críticas estão aqui, C6, D6 e E6, e o rei preto consegue se opor ao rei branco e teremos empate. Olha o cuidado que é necessário ter para ganhar nesse tipo de posição. Na realidade, aqui a tentativa de D3 é válida. Observe que o adversário vai se opor, mas vai perder a oposição depois de D4. E após D4, por exemplo, se jogam rei C7, teremos como resposta rei na casa E6. Se agora nosso adversário responde com rei D8, teremos rei D6. E se agora, por exemplo, rei E8, teremos rei C7. Se rei E7, temos o avanço do peão para D5. Se nosso adversário segue com rei E8, teremos D6. E observem que agora, após F7 e D7, o peão vai se transformar em dama com vitória das brancas. Observem que este final ele precisa ser jogado cuidadosamente por ambos os jogadores. Quando as pretas, no caso aqui, precisam empatar e quando as brancas precisam ganhar. Agora vocês entendem a importância do conhecimento de casas críticas e oposição? Vocês podem uni-los para vencer uma partida ou para empatar uma partida. A partir de hoje, tentem memorizar estas ideias, porque esta posição de rei e peão contra rei é uma posição elementar, que não pode ser esquecida pelos jogadores de xadrez. Por exemplo, quando estamos na escola, aprendemos as 4 operações e quando aprendemos, não esquecemos. O mesmo precisa acontecer com os finais elementares de xadrez. Inclusive, jogadores muitas vezes fortes não conhecem certos conhecimentos básicos de finais. Por isso é tão importante ficar atento ao estudo dos finais básicos. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Deixem os seus likes se assim quiserem e seus comentários também, que responderei. Até o nosso próximo vídeo.